Ok, pessoal, estamos aqui para continuar o assunto de equação de segundo grau. Nós vamos ver agora a resolução de equações de segundo grau mais equações incompletas, tá? Então, vamos lá. O primeiro caso é quando o b é igual a zero. Veja bem, se o b for igual a zero, o que é que a gente vai ter? Um ax² mais c igual a zero. Ora, repare que nessa expressão aqui, né, não existe o bx. Por quê? Porque o b é igual a zero. E aí, bora, o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir o valor do x, né? Quer descobrir a raiz da equação, ou as raízes da equação. Então, nesse caso, a gente vai resolvendo assim, ó. Vamos colocar até de outra coisinha aqui. Ax² igual a menos c. X² é igual a menos c sobre a. X vai ser igual, como é potência, né, vai para cá, para o outro lado, em forma de raiz. Mas toda raiz a gente calcula mais ou menos. Mais ou menos o que? A raiz de menos c sobre a. Então, está aqui a expressãozinha que vamos usar toda vez que nós encontrarmos uma equação incompleta do tipo b igual a zero. Bora fazer um exemplo agora? Vamos fazer uns exemplos aqui para a gente poder entender melhor. Vamos fazer o seguinte: x² menos 16 igual a zero. Observem que é a mesma expressão daqui, ó. Eu vou até fazer aqui assim para a gente. Vou separar quem é o a da nossa equação aqui. Nosso a é 1, é o coeficiente do x². O b é zero, né, não existe. E o nosso c é menos 16, que a nossa fórmula fala que o meu x vai ser igual a mais ou menos a raiz menos c, e o c vale quanto? Menos 16, sobre a. Quanto é que vale o a? Vale 1. Então, eu tenho que o meu x vai valer mais ou menos a raiz de 16. E o meu x, então, vai ser igual a mais ou menos 4. Nessa situação, quais são as raízes da nossa equação? Vai ser menos 4 e 4. Olha um outro exemplo. No nosso segundo exemplo, nós vamos ter 9x² menos 36 igual a zero. Vamos lá, só identificar rapidamente quem é o a e quem é o c. Meu a agora é 9, certo? Meu c agora é menos 36. E aí a gente vai para a fórmula que nós conseguimos ainda agora, que diz que o meu x é igual a mais ou menos a raiz de quem? De menos c, o c vale menos 6, sobre o a. O a vale quanto? O a vale 9. Ajeitando mais, nós vamos ter que o meu x é igual a mais ou menos a raiz, vai dar 36 sobre 9. Aqui dá para dividir, né? 36 por 9. Então, o meu x vai ser igual a mais ou menos a raiz de 4. Então, eu posso dizer que o meu x é igual a mais ou menos 2. Logo, essa equação aqui tem como raízes o menos 2 e o 2. Essas são as raízes da nossa equação. Um terceiro exemplo para fixar esse conteúdo bem aqui. Bora lá. O terceiro exemplo vai dizer o seguinte, que x² mais 25, x² mais 25 é igual a zero. Bora identificar o a, o b e o c. O b a gente já sabe que é zero, mas vamos identificar o a. Quem é o nosso a? É 1. Quem é o nosso C? 25, agora 25 positivo, tá? E aí vamos para a nossa expressão, que diz que x é igual a mais ou menos a raiz de menos C, quanto é o C? 25, sobre o A, quanto é o A? Portanto, eu vou dizer que o meu x é igual a mais ou menos a raiz de menos 25. Raiz de menos 25. Aí, crianças, vocês sabem que não tem raiz quadrada de número negativo.
Nós já falamos sobre isso lá no começo do nosso ano. Então, se não tem raiz de número negativo, eu não tenho raiz de menos 25, o nosso resultado aqui é o vazio. Se alguém não lembra deste símbolo, este símbolo aqui significa vazio. Ou seja, não existe nenhum número dentro dos reais que torne essa equação verdadeira. Tá? Não tem nenhum número que eu coloque no valor do x aí que vai me dar zero como resultado. Ok? Esse é o primeiro caso. Vamos para o segundo caso das equações incompletas. O segundo caso é quando c é igual a zero. Se o c for igual a zero, a minha expressão vai ficar da seguinte maneira: ax² mais bx. O c não existe porque ele é zero, então essa expressão é igual a zero. Então é assim o formato da equação incompleta do segundo caso. E aí vamos lá, o que a gente quer? A gente quer descobrir o valor do x, né? As raízes da equação, da nossa variável. Então a gente vai fazer o seguinte: aqui, olha, reparem que a gente pode tirar o x em evidência. Tirando o x em evidência, eu vou ter ax mais b igual a zero. Aí, pessoal, vocês têm que lembrar o seguinte, que se eu tenho uma multiplicação de dois termos, que é o x com esse parêntese, e o resultado dá zero, para dar zero, para que isso dê zero, o que é que tem que acontecer? Ou o x é zero, ou o parêntese todo vai ser zero. Então, eu vou dizer aqui, para que isso seja verdade, o meu x tem que ser zero, ou o meu parêntese ali, que é ax mais b, tem que ser zero. Um dos dois tem que ser zero, ou os dois tem que ser zero, tá? Para que possa acontecer aquilo ali em cima. Pois bem, pessoal, e aqui logo, x igual a zero. Ora, já descobriu um valor para o x. Tá? Uma das raízes, sempre para esse tipo de situação, uma das raízes sempre vai ser zero. E aí a gente costuma chamar esse primeiro x, ou a gente chama de x', ou a gente chama de x1, tá? Que é a primeira raiz. Então, x' ou x1, a gente chama de zero. E esse outro a gente vai desenvolver para achar o valor do x. Aqui vou fazer que o ax é igual a menos b, né? Ou está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Que o meu x vai ser igual a menos b dividido por a, porque o a estava multiplicando, né, o x, então ele passa para o outro lado subtraindo. E aqui nós temos a expressão do que a gente vai chamar de x2 ou x duas linhas, como você quiser preferir utilizar a nomenclatura. x2, x duas linhas, tá? Tanto faz. Então tá aqui. Toda equação desse tipo vai ter duas raízes, tá? Uma chamada de x1 e a outra de x2. O x1 vai ser sempre zero e o x2 vai ser sempre menos b sobre a. Bora para os exemplos para ficar mais fácil de compreender o que o professor está falando. No primeiro exemplo, vamos colocar aqui o primeiro exemplo. No primeiro exemplo a gente vai ter x² menos 15x. x² menos 15x igual a zero. Ora, como foi que eu falei ainda agora? A gente tira o x em evidência, fica x que multiplica x menos 15 igual a zero. Tá? Aí daqui a gente já sabe que o primeiro x, o x' vai ser zero. Fechou já uma resposta. E vamos encontrar agora o x duas linhas, ou x2. E qual foi a fórmula que a gente teve para o x duas linhas? Ele me disse que é menos b, mas quanto é o nosso b? Eu nem separei ali, né? Mas o nosso b é menos 15, então é menos 15 sobre o a. E quem é o nosso a? O nosso a aqui é... Tá, pessoal? Eu esqueci de colocar, separar ali pra gente, mas eu vou separar bem aqui, né? Só para você lembrar. Pois bem, menos com menos vai dar mais, vai dar 15 sobre 1. E daí eu tiro que o meu x duas linhas vai ser 15. Então, as raízes dessa nossa equação serão 0 e 15. Justo? Bora para a próxima? Já aqui na próxima questão, é dito para a gente que nós temos a equação 3x² menos 5x igual a zero. Só para a gente não esquecer, o nosso a aqui é 3,
o nosso B aqui é menos 5. E aí, a gente já sabe que o x' é 0, pelo tipo de equação, já sabe que o x' é 0. E a gente vai calcular o x duas linhas. O x duas linhas, ou x2, é igual a menos o b. Quem é o b? O b é menos 5, então é menos 5 sobre o a. Quem é o a? Nesse caso, nosso a é 3. Então, o nosso x duas linhas vai ser 5 terços, né? 5 sobre 3. E aí, a gente tem que as raízes dessa nossa equação aqui vai ser 0 e 5 terços. Ficou um pouco estranho a letra, mas é 0 e 5 sobre 3. Essa um outro exemplo. Bora para o terceiro exemplo dessa situação aqui. No terceiro exemplo, nos é dito que x² menos 81x é igual a 0. x² menos 81x é igual a 0. O que é que a gente vai fazer aqui? Identificar o a e o b. Quem é o meu a? 1. Quem é meu b? Menos 81. E aí eu vou ter então o seguinte, já sei, já tem meio ponto, né? Já sei que o x' é 0, já todo mundo já sabe agora, já tem meio ponto da minha questão acertada aqui. Então o x' é 0. E o x duas linhas? O x duas linhas vai ser menos o b, que nesse caso é menos 81, sobre o a, que nesse caso é 1. Então, o meu x duas linhas vai ser igual a 81. Simples assim. E a nossa resposta, então, aqui para essa pergunta, quais as raízes dessa equação? 0 e 81. Tranquilo, crianças? Valeu, até a próxima.